O livro de Isaías é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia, atribuído ao profeta Isaías, que viveu no século VIII a.C. Este livro é uma peça central da literatura bíblica e contém uma rica mistura de história, profecia e teologia. Vou lhe fornecer um resumo detalhado deste livro, destacando seus temas principais, contexto histórico e mensagens teológicas. Contexto histórico e autoria. Autoria e época, tradicionalmente atribuído a Isaías, um profeta que viveu em Jerusalém no século VIII a.C. Contexto político, período marcado por tensões e conflitos no reino de Judá, incluindo ameaças de invasão pelas nações vizinhas, especialmente a Assíria. Estrutura e conteúdo. O livro de Isaías pode ser dividido em 3 grandes seções, cada uma com características distintas. Parte 1. Julgamento e promessa, capítulos 1-39. Julgamento contra Judá e Jerusalém. Isaías adverte sobre o julgamento divino devido à idolatria, injustiça social e confiança em alianças políticas, ao invés de Deus. Profecias contra nações vizinhas. Pronuncia julgamentos contra nações como Egito, Moabe, Assíria, entre outras. Promessa de restauração. Apesar do julgamento iminente, Isaías fala de um futuro de restauração e paz, marcado pela vinda de um Messias justo. Parte 2. Consolo e esperança, capítulos 40-55. Consolo para o povo. A voz de Deus oferece palavras de conforto e promessas de restauração após o exílio. O servo sofredor. Uma série de 4 cânticos do servo descreve uma figura que sofrerá pelos pecados do povo, mas trará justiça e salvação. Nova criação e renovação. Visões de uma nova criação onde há paz e harmonia entre todas as criaturas. Parte 3. Renovação e transformação final, capítulos 56-66. Inclusão dos estrangeiros. Enfatiza que a salvação de Deus não é apenas para Israel, mas para todos os povos. Advertências e exortações. Continua a alertar contra a idolatria e injustiça, mas com uma visão de esperança e restauração. Visões escatológicas, descrições da Nova Jerusalém e do novo céu e nova terra, simbolizando a renovação final de tudo. Temas principais. Soberania de Deus. Isaías enfatiza a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos históricos. Justiça e retidão. A importância da justiça social e da retidão pessoal. Julgamento e misericórdia. Deus é retratado como justo em seu julgamento, mas também misericordioso e disposto a perdoar. Messias e salvação. A promessa de um Messias que trará salvação e justiça. Esperança e restauração. Apesar das circunstâncias desafiadoras, há uma constante mensagem de esperança e restauração futura. Importância teológica e cultural. Influência no cristianismo. Muitas passagens de Isaías são vistas pelos cristãos como profecias da vinda de Jesus Cristo. Aplicação universal. As mensagens de justiça, misericórdia e redenção têm ressonância universal. O contexto histórico e a autoria do livro de Isaías são fundamentais para entender sua mensagem e impacto. Vamos explorar mais detalhadamente esses aspectos. Autoria e época. Isaías. O profeta, Isaías, cujo nome significa Salvação do Senhor, é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele viveu e profetizou em Jerusalém, e sua atividade profética é geralmente datada de aproximadamente 740 a 681 a.C. Contexto familiar e social. Isaías pertencia a uma família de certa nobreza, o que lhe dava acesso à corte e aos líderes de Judá. Ele era casado e menciona pelo menos 2 filhos, cujos nomes carregavam significados simbólicos relacionados às suas profecias. Perfil profético. Conhecido por sua eloquência e profundidade teológica, Isaías combinava denúncias contra a injustiça social e moral com visões de esperança e restauração futura. Contexto político e social. Reinos de Judá e Israel. Durante a época de Isaías, o antigo reino de Israel estava dividido em 2, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Isaías profetizava em Judá, cuja capital era Jerusalém. Ameaças externas e políticas internas.
O período foi marcado por constantes ameaças de invasão por impérios poderosos, especialmente a Assíria. Esta superpotência estava em expansão e ameaçava a existência dos pequenos reinos de Israel e Judá. Reis de Judá. Isaías exerceu seu ministério sob o reinado de vários reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Cada um desses reis enfrentou desafios políticos e militares distintos, e as políticas deles, especialmente em relação à Síria e à aliança com Deus, são um pano de fundo importante para as profecias de Isaías. Desafios internos. Idolatria e declínio espiritual. Além das ameaças externas, Judá estava enfrentando um declínio espiritual significativo, com idolatria e práticas religiosas pagãs se tornando comuns. Injustiça social. Isaías frequentemente condenava a injustiça social, a corrupção e a opressão dos pobres e necessitados, que eram prevalentes em Judá naquela época. Profecias e relevância. Mensagens de julgamento e esperança. Enquanto Isaías alertava sobre o julgamento divino devido à infidelidade e injustiça, ele também falava de uma futura era de paz e justiça, muitas vezes associada à vinda de um Messias. Impacto a longo prazo. As profecias de Isaías não eram apenas relevantes para o seu tempo, mas também foram vistas como previsões messiânicas, especialmente no cristianismo, onde são frequentemente citadas no Novo Testamento. O livro de Isaías, portanto, é um produto de seu tempo, fortemente enraizado nas realidades políticas, sociais e espirituais do século VIII a.C. em Judá. Ao mesmo tempo, ele transcende seu contexto histórico, oferecendo mensagens de julgamento, esperança e redenção que continuam a ressoar em várias tradições religiosas até hoje. A estrutura e o conteúdo do livro de Isaías são ricos e complexos, refletindo uma ampla gama de temas e estilos literários. Vamos aprofundar a compreensão das três grandes seções da primeira parte do livro. Parte 1. Julgamento e promessa, capítulos 1-39. 1. Julgamento contra Judá e Jerusalém. Advertências e acusações. Isaías começa com uma série de advertências e acusações contra o povo de Judá e Jerusalém. Ele denuncia os pecados de idolatria, hipocrisia religiosa, injustiça social e corrupção moral. Visões de julgamento. O profeta apresenta visões vívidas do julgamento divino, simbolizadas por imagens de devastação e desolação. Essas profecias são destinadas a despertar o povo para o arrependimento e a reforma. Chamado ao arrependimento, Isaías não só denuncia o pecado, mas também convida o povo a se arrepender e a buscar a justiça e a fidelidade a Deus. 2. Profecias contra nações vizinhas. Alcance internacional. Isaías expande seu foco para além de Judá, pronunciando julgamentos contra várias nações vizinhas, como Egito, Moabe, Assíria, Babilônia, Filístia e outras. Razões para o julgamento. Essas profecias condenam as nações por seus próprios pecados, como orgulho, opressão e idolatria, e por ameaçarem o povo de Deus. Simbolismo e significado. Essas profecias servem para destacar a soberania de Deus sobre todas as nações e a natureza universal de sua justiça. 3. Promessa de restauração. Esperança no meio do julgamento. Mesmo com o tom predominante de julgamento, Isaías oferece vislumbres de esperança e restauração. Ele fala de um futuro em que Deus restaurará Judá e Jerusalém. Messias e reino justo. Isaías profetiza sobre a vinda de um Messias, um rei justo da linhagem de Davi, que estabelecerá um reino de paz e justiça. Essas profecias são fundamentais para a teologia messiânica do Antigo Testamento. Renovação e transformação. A promessa de restauração inclui a ideia de uma transformação radical, não apenas do povo de Israel, mas de todo o mundo, simbolizada pela paz universal e pela harmonia entre todas as criaturas. Conclusão da primeira parte. A primeira parte do livro de Isaías, com seus temas de julgamento e promessa, reflete um equilíbrio entre a justiça de Deus e sua misericórdia. Ao denunciar os pecados de Judá e das nações vizinhas, Isaías não apenas destaca a santidade e a soberania de Deus, mas também sua disposição de perdoar e restaurar aqueles que se voltam para ele.
A promessa de um Messias e de um futuro de paz e justiça oferece uma visão de esperança que transcende o iminente julgamento e aponta para uma renovação final e abrangente. A segunda parte do livro de Isaías, cobrindo os capítulos 40 a 55, marca uma mudança distinta de tom em relação à primeira parte. Esta seção é caracterizada por temas de consolo, esperança e redenção, oferecendo uma mensagem de restauração e renovação após o período de julgamento e exílio. Consolo para o povo, capítulos 40 a 55. Mensagem de conforto. Após as duras profecias de julgamento, esta parte começa com palavras de conforto. Deus fala diretamente ao povo, assegurando-lhes que o tempo de seu sofrimento e exílio está chegando ao fim. Deus como Redentor, a ênfase está na capacidade e vontade de Deus de redimir e salvar seu povo. Ele é retratado como o Criador soberano e o pastor amoroso, que guia e cuida de seu povo. Restauração de Israel. Esses capítulos contêm promessas de que Deus trará seu povo de volta à sua terra, reconstruirá Jerusalém e restabelecerá a nação. O servo sofredor. Os 4 cânticos do servo. Uma das características mais notáveis desta parte são os 4 cânticos do servo. Essas passagens descrevem uma figura misteriosa conhecida como o servo do Senhor. Sofrimento e redenção. O servo é retratado como alguém que sofre por causa dos outros. Ele leva sobre si os pecados e as dores do povo, mas através de seu sofrimento, alcança a redenção e a justiça para muitos. Interpretação messiânica. No cristianismo, essas passagens são frequentemente interpretadas como profecias sobre Jesus Cristo, o Messias que sofre pelos pecados da humanidade. Nova criação e renovação. Visões de uma nova realidade. Isaías apresenta visões de uma nova criação, onde a ordem antiga de sofrimento, injustiça e morte será substituída por uma nova realidade de vida, justiça e paz eternas. Harmonia universal. Essas visões incluem imagens de harmonia universal, não apenas entre seres humanos, mas entre todas as criaturas e a natureza. O lobo habitará com o cordeiro, e a violência será erradicada. Salvação para todos. Essa parte também enfatiza que a salvação e a restauração prometidas por Deus são abertas a todos os povos, não apenas a Israel. Isso reflete um movimento em direção a uma compreensão mais universal da missão de Deus. Conclusão da segunda parte. Esta seção de Isaías oferece uma poderosa mensagem de esperança e consolo. Ela fala diretamente às experiências de sofrimento e deslocamento do povo, ao mesmo tempo que promete uma restauração e renovação futuras. Através das imagens do servo sofredor e da nova criação, Isaías apresenta uma visão abrangente de redenção que transcende as circunstâncias imediatas de exílio e sofrimento, apontando para um futuro de paz e harmonia universal. A terceira e última parte do livro de Isaías, capítulos 56 e 66, se concentra em temas de renovação e transformação final. Esta seção reflete uma visão expansiva e inclusiva do propósito de Deus, enfatizando a abertura da salvação a todos e a esperança de uma renovação cósmica. Inclusão dos estrangeiros. Universalidade da salvação. Isaías expande a noção de que a salvação e o relacionamento com Deus não estão limitados a Israel. Ele enfatiza que os estrangeiros que se voltam para o Senhor também farão parte do povo de Deus. Templo como casa de oração para todos. Há uma visão do templo em Jerusalém não apenas como um centro de adoração para os judeus, mas como uma casa de oração para todos os povos. Esta inclusão reflete uma compreensão mais abrangente do plano de Deus. Advertências e exortações. Contra a complacência e idolatria, mesmo com a promessa de restauração e renovação, Isaías continua a advertir contra a complacência, a hipocrisia religiosa e a idolatria. Ele exorta o povo a viver de acordo com os padrões de justiça e retidão de Deus. Justiça social e moralidade. A importância da justiça social, cuidado com os necessitados, e a vida moral e ética são temas recorrentes, refletindo a preocupação contínua de Isaías com a autenticidade da fé e prática. Visões escatológicas. Nova Jerusalém e nova criação. Isaías apresenta visões grandiosas da Nova Jerusalém e de um novo céu e nova terra. Estas não são apenas renovações físicas,
mas transformações completas onde haverá paz, justiça e alegria perpétuas. Eliminação do sofrimento e da morte. Nestas visões, o sofrimento, a tristeza e a morte serão coisas do passado. A vida será caracterizada pela harmonia e pelo gozo na presença de Deus. Deus habitando com seu povo. Uma das imagens mais poderosas é a de Deus habitando diretamente entre o povo, simbolizando a restauração completa do relacionamento entre Deus e a humanidade. Conclusão da terceira parte. Esta seção final do livro de Isaías é marcada por uma forte esperança escatológica e uma visão inclusiva da comunidade de Deus. Isaías conclui com a promessa de que a fidelidade de Deus e seu propósito redentor se estendem muito além dos limites de Israel, abrangendo todas as nações e a criação inteira. Essas visões escatológicas de Isaías têm sido influentes na teologia judaica e cristã, fornecendo uma base para crenças sobre o fim dos tempos e a renovação final de tudo. Os temas principais do livro de Isaías são fundamentais para compreender tanto o contexto histórico quanto as mensagens teológicas profundas que ele transmite. Vamos explorar cada um desses temas em mais detalhes. Soberania de Deus. Domínio universal de Deus. Isaías destaca repetidamente que Deus é soberano sobre todas as nações e eventos históricos. Ele não está limitado a Israel, mas exerce autoridade sobre todo o mundo. Deus como Criador e Juiz. Deus é retratado como o Criador Supremo, que molda a história de acordo com sua vontade. Ele é o juiz justo de todas as nações, decidindo sobre o destino dos povos com base em sua retidão e justiça. Justiça e retidão. Imperativo da justiça social. Isaías enfatiza fortemente a importância da justiça social. Ele condena a opressão dos pobres, a corrupção e a desigualdade, e chama o povo de Deus para praticar a justiça e o cuidado pelos necessitados. Retidão pessoal e coletiva. A retidão não é apenas um padrão para os indivíduos, mas também para a sociedade como um todo. Isaías exorta os líderes e o povo a viverem de acordo com os padrões divinos de moralidade e ética. Julgamento e misericórdia. Deus justo e compassivo. Embora Isaías fale frequentemente de julgamento e punição pelos pecados, ele também apresenta Deus como sendo profundamente misericordioso e pronto para perdoar. A misericórdia de Deus é tão central quanto sua justiça. Possibilidade de redenção. Mesmo nas profecias mais severas de julgamento, há sempre a promessa de redenção e a oportunidade de retorno para Deus. A misericórdia de Deus se estende àqueles que se arrependem. Messias e salvação. Promessa do Messias. Um tema central em Isaías é a promessa de um Messias, um líder ungido que estabelecerá um reino de justiça e paz. Essa figura é vista como descendente de Davi e portador da esperança divina. Salvação universal. A salvação trazida pelo Messias não é apenas para Israel, mas é apresentada como disponível para todas as nações. Isaías vislumbra um futuro onde todos compartilham da bênção e do conhecimento de Deus. Esperança e restauração. Futuro de paz e prosperidade. Apesar das advertências de julgamento, Isaías oferece uma visão esperançosa do futuro, onde haverá paz, justiça e prosperidade. Ele fala de um tempo em que as nações viverão em harmonia e a criação será restaurada. Renovação espiritual e material. A esperança de Isaías não é apenas espiritual, mas também material. Ele antecipa a reconstrução de Jerusalém, o retorno dos exilados e a renovação da terra. O livro de Isaías exerce uma profunda influência teológica e cultural, não apenas no contexto do judaísmo, mas também de forma significativa no cristianismo e em outras tradições. Sua relevância se estende além dos ensinamentos religiosos, impactando a ética, a literatura e o pensamento social. Influência no cristianismo. Profecias messiânicas. No cristianismo, muitas passagens de Isaías são interpretadas como profecias sobre a vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, o conceito do servo sofredor em Isaías 53 é frequentemente visto como uma previsão da morte e ressurreição de Cristo. Citações do Novo Testamento. O Novo Testamento faz inúmeras referências a Isaías, integrando suas profecias na narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus.
Essas referências ajudam a formar a base para a cristologia, soteriologia e escatologia cristãs. Temas de salvação e redenção. Os temas de salvação, redenção e justiça em Isaías ressoam profundamente com os ensinamentos cristãos sobre a graça, o perdão e a justiça de Deus. Aplicação universal. Justiça social e ética. Os apelos de Isaías por justiça social, cuidado com os pobres e os oprimidos, e condenação da opressão e corrupção têm inspirado movimentos de justiça social ao longo da história. Seus ensinamentos sobre ética e moralidade continuam a ser relevantes para as discussões contemporâneas sobre direitos humanos e justiça. Influência na literatura e na arte. O livro de Isaías, com sua rica linguagem poética e suas imagens vívidas, teve um impacto significativo na literatura e nas artes. Ele influenciou escritores, poetas, artistas e músicos, servindo como fonte de inspiração e reflexão. Visão de paz e harmonia universal. As visões de Isaías de um futuro pacífico e harmonioso, onde o lobo habitará com o cordeiro, têm inspirado ideais utópicos e visões de uma sociedade ideal. Conclusão. O livro de Isaías, com sua rica tapeçaria de julgamento e misericórdia, desolação e consolo, exílio e retorno, permanece uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Ele não apenas reflete a jornada de Israel e suas interações com Deus, mas também fala de maneira poderosa e pertinente aos leitores contemporâneos, oferecendo orientação, consolo e esperança. Em sua complexidade e profundidade, Isaías convida à reflexão contínua, ao autoexame e ao compromisso renovado com os valores de justiça, retidão e fé.